meus queridos alunos, sejam muito bem-vindos à nossa aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Vanessa Mafra. Vamos verificar o nosso conteúdo? Aula de número 25, objeto de conhecimento, relação entre contexto de produção e características composicionais e estilísticas dos gêneros, carta de solicitação, carta de reclamação, petição online, carta aberta, abaixo-assinado, proposta, etc. Detalhamento, leitura, interpretação e escrita de cartas de reclamação e solicitação em situações que envolvam questões relativas à realidade local. Então, vamos para a nossa aula? Muito bem! Aqui, quem já comprou alguma coisa e não gostou, achou que precisou melhorar, ou até agora a gente vive comprando pela internet, quem aí já comprou algo e não chegou? Ou comprou, chegou quebrado e para conseguir solucionar o problema, tem aquele maior confusão, porque tem que entrar com e-mail, fazendo uma reclamação, né, diretamente à empresa, e às vezes a empresa nem dá uma resposta, né? Quem já passou por isso sabe o quanto é difícil. Vejam essa situação. Poxa, por que os brinquedos para as meninas não têm aventuras? Sempre são sobre princesas, praias, compras. Aff, vou escrever uma carta para Lego. Pai, coloca nos correios para mim. Coloco sim, minha filha, pode deixar. Muito bem, vejam aí que a reclamação é sobre os brinquedos. Por que os brinquedos dos meninos parecem ser mais interessante, cheio de ação, em relação aos brinquedos das meninas? E aí, o que ela decide fazer? Uma carta de reclamação. Vamos verificar essa carta? Olá, né? Ela vai fazer aí olá, né? Ela tinha que começar com olá. Será que é obrigado? Não, olha só como é que ela escreveu. Querida empresa Lego, meu nome é Charlotte, eu tenho 7 anos e eu amo Lego. Mas eu não gosto que há muitos Legos meninos, né? Legos para os meninos e quase nenhum Lego menina. Hoje eu fui a uma loja e eu vi Legos em 2 seções. A rosa das meninas e a azul dos meninos. Todas as meninas estavam sentadas em casa, na cama e fazendo compras. E elas não têm um emprego. Mas os meninos vão em aventuras, trabalham, salvam pessoas e têm trabalho. E até nadam com tubarões. Eu quero que você faça mais Legos, meninas, e as deixe em aventuras e se divirtam, ok? Obrigada, Charlotte Benjamin. Tradução de Afonso Mafra. Muito bem, então vejam só. Essa cartinha que a gente acabou de verificar, uma carta de reclamação, realmente foi escrita, né, pela Charlotte. Ela é uma criança de 7 anos que todas as vezes que ela ia, né, comprar brinquedos, principalmente na Lego, ela via que as meninas sempre estavam fazendo compras, deitada na casinha. E a gente sabe que a realidade da mulher não é essa de estar só dentro de casa. Mulher também trabalha, faz outras profissões de ação, policial, bombeiro. E por que que no Lego as meninas, né, que representa a menina vai estar ali só fazendo compras, deitada em casa? Então a Charlotte não gostou e aí ela falou assim, bem, eu como consumidora, eu posso fazer uma carta de reclamação. E prontamente ela sentou, fez e o pai colocou nos correios para a empresa, né? Então veja que ela teve dentro de uma situação que ela não gostou e ela decidiu
fazer essa reclamação, fazer essa observação. Ela fez uma carta de reclamação. Isso é muito importante. Vamos verificar o que é carta de reclamação? Vejam só. Carta de reclamação é um gênero textual que expressa uma indignação ou uma insatisfação de determinado indivíduo diante de alguma relação comercial, de serviço, compra e outros. Por meio deste texto, o remetente solicita alguma medida ou solução àquele ou àqueles que são responsáveis pelo ocorrido. É um texto de predominância do tipo dissertativo argumentativo, podendo conter o tipo narrativo como forte aliado. Por sua flexibilidade temática, a carta de reclamação pode ser utilizada em diversas circunstâncias da vida cotidiana. Olha só, muito bem, né? Então vejam que a carta de reclamação vem ali para mostrar uma insatisfação, né? Uma insatisfação, e como lá mesmo diz, não é obrigatoriamente somente como no da Charlotte, né? Foi lá de comercial, pode ser em vários setores da nossa vida. Pode ser uma carta em relação mais pessoal, profissional, tá bom? Aqui a gente vê bastante com frequência, nesse sentido de comércio, de venda, né? Então a gente vai ali, não está satisfeito, escreve uma carta, escreve um e-mail hoje em dia, né? Um e-mail para as representantes da empresa, certo? Então, veja como é importante a gente saber do nosso direito como consumidora. E a Charlotte, ela teve uma resposta, né? Então, vai ter aí novos brinquedos, tem mais brinquedos agora para criança, no feminino, né? Então, vamos verificar mais uma carta de reclamação para vocês conhecerem bem esse gênero? Vamos lá. Londrina, 27 de novembro de 2009. Referência, falta de policiamento no bairro. Então vejam aqui que a carta de reclamação, aqui que ele vai fazer, é sobre falta de policiamento no bairro, tá sem segurança esse bairro. Prezado prefeito de Londrina, Barbosa Neto, aí ele colocou aqui, ele se nomeou como XXX, mas nós podemos botar Maria, José, Vanessa, né? Eu, XXX, venho reclamar da seguinte situação: falta de policiamento no bairro João da Paz. Estou vendo muitas pessoas sendo assaltadas. Dias atrás, no João Paz, rua Fioravante Tamarose, houve 5 mortes. Vejam só aqui. Lembra que a gente falou lá no conceito que o gênero narrativo, ele é um forte aliado? Porque ele vai narrar um acontecimento. Então aqui, ó, vê que ele está narrando, ele relata, né? O que está acontecendo. Teve 5 mortes, certo? Na minha opinião, a falta de policiamento pode prejudicar a população, pois se não há policiamento, as mortes e assaltos, com certeza, podem aumentar. Portanto, peço ao prefeito que solucione esse problema. Atenciosamente, XXX. Aí assina, né? Maria, José, tá? Vanessa vai assinar. O XXX está representando aqui a pessoa que mandou, então coloca o seu nome. Aí, olha só, ele deu lá o problema, que é a falta de policiamento. Ele narra, ele conta uma situação, né? Ele fala que teve 5 mortes, e aí ele vem falando o quê? Que se não tem policiamento, né, vai aumentar. Então, ele usa como argumento, né? Que vai aumentar a morte e vai ter mais assaltos, né? Então, vejam que ele tem esse é o argumento dele. E aí ele pede uma solução, ele pede que o prefeito, que é o responsável, solucione esse problema. De que forma vai solucionar? Dando o quê? Um policiamento, fazendo uma rota de policiais ali, né? Antes a gente não tinha que a rota no bairro, né, do policiamento. Então, ele pede para que volte, por exemplo, né?
se tivesse nesse bairro essa rota, que volte, que parou e por causa disso tá tendo mais assalto, mortes, enfim. Então, aqui é uma carta de reclamação. Percebam que ele, vamos voltar aqui? Percebam, olha só, percebam que ele já vem mostrando, ó, da onde, o local, a data. Ele já logo no comecinho já fala do que se trata. Então ele tá falando, já vai falar, olha, eu vou vir aqui falar sobre o policiamento. Ele se identifica, no caso aqui é o XXX, mas vamos botar aqui que fosse o José, né? Eu, José da Silva, venho reclamar. Então, na carta de reclamação, é importante colocar o local, a data, o assunto, certo? Para quem você está se referindo no caso, ele está mandando para quem? Para o prefeito. Você tem que se identificar. Então, ele põe aqui eu, e aí ele diz quem é ele, né? José da Silva. E logo em seguida vem falando qual é a situação de reclamação. Então, veja, o local, data, o assunto, para quem você está mandando, o seu nome. Aí você vai dizer um pouquinho o que está acontecendo, olha só, né? E aí vem aqui, ele fala assim, na minha opinião, né? Porque ele que está mandando, está escrevendo ali por ele, mas sabendo que a consequência, né? Se tiver mais policiamento, vai ser para toda a população vai melhorar ali, né? Vai se sentir mais segura. E aí ele vem depois pedindo o que ele quer. Ele quer que faça algo, ele quer que vá lá e solucione esse problema. De que forma? Mandando mais policiais, fazendo a rota no bairro dele. Certo, gente? Então percebam aí que ele traz o problema, só recapitulando, ele traz o quê? O problema, que é a falta de policiamento. Aí ele fala da solução, que ele fala o quê? Mais policiamento. E qual é o argumento que ele utilizou? Que ele está falando aqui, ó, que eu estou vendo muitas pessoas sendo assaltadas, inclusive já teve 5 mortes. Olha, um argumento bom. Morte, não podemos, nós temos direito à vida, certo? Então ele já fala que ele tem o quê? 5 mortes ali que está acontecendo devido à falta de policiamento. E aí ele fala também, a falta de policiamento pode prejudicar a população, pois se não há policiamento, as mortes e os assaltos com certeza podem aumentar. Não só podem, como já aumentou. Já 5 mortes é muito, né, gente? Então veja aí qual foi o argumento dele. Então, mostra que realmente carta de reclamação está dentro do gênero, do texto, né, dissertativo argumentativo. E aí a gente mostrou que ele também trouxe como uma forma de embasar o texto dele, um pouquinho da narração do que está acontecendo, relatando. Certo? Vamos verificar mais uma. Olha só. Lamentamos informar que em voo realizado por essa companhia, no trecho Maceió-São Paulo, no dia 21/1/2005, né, detectamos que a mala de viagem pertencente a nosso diretor-presidente, Dr. YY, sofreu sérias avarias, o que terminou por danificar permanentemente alguns de seus mais estimados pertences. Vamos continuar. Estamos cientes de que os objetos que sofreram estragos são relativamente fáceis de serem substituídos. Porém, o fato que nos desapontou de maneira significativa foi a maneira relapsa com que nosso ilustre diretor foi tratado quando deu sua reclamação verbal junto ao balcão de informações da companhia. E sendo assim, informamos que entraremos com pedido de reembolso junto ao departamento financeiro de sua empresa para podermos recuperar pelo menos o prejuízo material, porque no quesito confiança, a relação entre nossa empresa e a XX sofreu um considerável abalo. Olha só, aqui ele foi mais ferrenho, né? Vejam aí que aconteceu uma situação, aí o presidente, diretor-presidente da empresa foi lá e fez uma reclamação. E como é que ele foi tratado?
maltratado no caso, né? Ele foi maltratado pelos atendentes. E aí, prontamente, a equipe que representa esse diretor foi lá e, ó, vamos escrever uma carta aqui de reclamação a essa empresa. Primeiro, porque já aconteceu a avaria lá na mala dele. Já teve os pertences dele avariado e tudo mais. E ainda foi maltratado, isso é inadmissível, certo? Então, ele fala lá, escreve tudo, o relato que aconteceu, fala que não é só questão de dinheiro, né? Ainda fala que, devido a isso, a relação tá o quê? Estremecida, que provavelmente em um outro voo, numa outra viagem, eles não irão fazer com essa companhia, porque já mostrou que não trata bem os seus clientes, né? Então, ele deixa lá isso bem claro, que ele está o quê? Chateado de como ele foi tratado do começo ao fim. Não teve cuidado com a mala dele e muito menos um trato, né, em solucionar o problema. E ainda afirma que vai entrar aonde? Na justiça para conseguir os seus direitos. Certo? Agora vamos lá analisar essa carta. Vejam só. Ó, o objetivo, né, o objeto de reclamação, qual foi o objetivo da reclamação ali? O nosso objeto, a maneira relapsa com que o diretor foi tratado no momento em que fez uma reclamação verbal junto ao balcão de informação da companhia. Então, esse trecho aqui, não é? Esse parágrafo lá no nosso texto traz o nosso objeto de reclamação. Aí ele tem que ter o quê? A solicitação. Qual foi a solicitação? Pedido de reembolso junto ao departamento financeiro da empresa para recuperação, né, do prejuízo material. Então, eles estão falando da reclamação, qual é a solicitação dele? Eles querem um reembolso, eles querem o lado financeiro, e aí a sustentação, ou seja, os argumentos que eles estão utilizando, né, já que se trata de um texto dissertativo, argumentativo, o que eles utilizaram como sustentação, o que eles utilizaram como argumentação, eles utilizaram lá de uma narração e descrição dos acontecimentos com a mala. Não só com a mala, né? Eles falam lá que aconteceu com a mala, avaria, aí eles contam que foram lá, que o diretor foi lá reclamar, né? Lá no balcão, e aí ainda aconteceu o quê? Foi destratado, né? Então vejam aqui que ele vai narrar, vai descrever a situação, tanto com a mala quanto com o diretor. Então, isso aí é a sustentação dos argumentos dele. E aí a justificativa, porque a relação entre a empresa e a XX sofreu um considerável abalo, né? Então, a justificativa aí dele estar fazendo também isso, porque agora a relação já está estremecida, não está mais a mesma, né? Então, vejo que nessa carta de reclamação, ele colocou lá quem ele era, narrou os fatos, descreveu. Olha só, né? A gente já viu, gente, que um único texto não vai ter somente 100% característica dele, né? Pode ser que no texto tenha traços certos de outros tipos textuais, como esse que a gente acabou de verificar. Nós vimos que a base dele, a maior base, o maior contexto dele é dissertativo, argumentativo, certo? Porém, ele trouxe traços de outros tipos, como do narrativo e do descritivo, exatamente para ajudar a dar base à argumentação dele, a sustentar essa argumentação. Pode acontecer? Pode. O que eu não posso fazer numa carta de reclamação, num texto dissertativo argumentativo, só narrar. Chegar lá e começar a narrar. Pronto, eu já fugi ali do objetivo do meu gênero textual, do meu tipo textual, porque era uma argumentação. Se eu começo e vou lá do começo ao fim do meu texto narrando, ele deixou de ser dissertativo argumentativo. Mas eu posso usar a narração como um argumento, um trecho.
como a gente acabou de verificar. Certo? Então, a gente viu lá o objeto, né? Qual é o objetivo da reclamação, nós vimos uma sustentação, certo? As justificativas, a solicitação, que são características de uma carta de reclamação. Vamos para mais um exemplo, porque vocês têm que saber, conhecer e principalmente saber escrever uma. Porque na vida vai ser necessário, né? Seja pessoal, seja profissional ou comercial, como a gente está vendo aqui. Certo? Vamos lá verificar mais uma? Olha só. Sapato soltando toda a cor do couro, da fit.com.br, né? Da Fit, eu acho que é assim que se pronuncia essa marca. Olha só, então a pessoa foi lá, comprou um sapato novinho, pagou por esse sapato e aí o sapato começou a fazer o quê? A soltar a cor do couro, imagina, né? Sapato não tá barato e ainda acontece isso. Então ela foi lá e decidiu fazer uma carta, um e-mail, certo? De reclamação. Água Comprida, Minas Gerais, 19/3/2024, às 10h23. Olha só, ela foi bem minuciosa, ela decidiu colocar, inclusive, né? A data. Se for por e-mail, essa data já vai ficar lá marcada, porque quando você manda o e-mail, automaticamente mostra a data e o horário, certo? Mas ela chegou aqui, vamos supor que é uma carta mesmo em físico. Então ela colocou todos os dados, mostrou aqui o ID da compra dela, 184780 745. Então ela mostra o ID da compra, certo? Como fez uma compra online, vai ter lá um número, um código. É igual quando você compra pessoalmente, não tem lá o comprovante de compra. No comprovante de compra vem mostrando um códigozinho. E esse código é super importante você guardar exatamente para isso. Se acontecer alguma avaria, algum problema depois da compra, você ter como reclamar e mostrar que você pagou. Então ela vai lá e diz, ó, o código da minha compra, né, o que eu estou me referindo, é a compra de 184780 745. Então a empresa já sabe qual é o produto, já sabe qual é o cliente, simplesmente por esse código. Quando ela comprou, quanto ela pagou, somente verificando esse códigozinho aqui. Então é importante colocar na sua carta de reclamação se você tiver, né? Aí ela vem falando, gostaria de expressar minha insatisfação em relação ao sapato que adquiri no site Riachuelo da marca Santa Lola. Então olha só, ela já vem falando que ela tá o quê? Insatisfeita. Já vem falando qual é a satisfação dela. O sapato, ela diz aonde ela comprou, qual a marca, certo? Então ela já vai detalhando aí, ok? Vamos continuar. Após lavar o sapato, conforme as instruções de cuidado indicadas, notei que toda a cor do couro está se desbotando, deixando o calçado com uma tonalidade cinza. Cinza, ela ainda põe aqui, ó. Esses 2 pontos de exclamação para dizer cinza, né? Imagina assim, tem uma pontuação aí, a gente já sabe que a pontuação é a nossa entonação, então ela decidiu botar 2 logo para dizer o quanto de cinza ela está indignada, né? Com a cor. Como assim trocou a cor? Este problema de desbotamento comprometeu completamente a aparência do sapato, tornando-o impróprio para o uso. Para ela estar muito indignada mesmo, olha, né, como diz um jeito popular. Entrei em contato com a marca e me disseram que tenho que reclamar com o site que me vendeu como mostra o print. Então ela foi lá, reclamou com a marca. Quem é a marca? A Lola. Aí a Lola, não é comigo não, você tem que reclamar lá no site. Passou o problema para outro. Aí ela, o que ela fez? Foi mostrar, então ela vai mostrar nos prints, que agora a gente trabalha com print, né, gente? Ah, não fiz isso não? Vamos aqui no print. Conta print, né? Não tem mais argumentação. Vamos continuar.
Espero que possamos resolver essa questão de forma satisfatória, pois valorizo muito a reputação da Riachuelo. Aguardo um retorno e uma solução para esse inconveniente o mais breve possível. Olha só, ela chegou aqui querendo dar, né, um socão na empresa, mas aí, né, ela, não, calma, não vou perder minha razão. Aí ela ainda diz assim, olha, que ela valoriza muito a reputação, né? Então, olha, eu tô confiando em vocês, Riachuelo, vamos lá, galera, confio, resolve meu problema, por favor. Então, até agora ela está o quê? Amigável, querendo resolver tudo na paz do Senhor, certo? E aí ela fica dizendo, ó, estou no aguardo, ela aguarda um retorno e principalmente a solução o mais rápido possível, certo? Isso aqui com certeza ela tá reclamando a primeira vez, porque se ela já tivesse na quinta, ela já estaria dizendo aqui que ela ia processar a empresa, ela já não ia mais se importar com a reputação, né? Então vejam que aqui ela está fazendo de uma forma amigável, dizendo que ela sempre compra e devido a isso ela acredita na reputação da Riachuelo e que ela vai solucionar este problema, certo? Vamos analisar lá. Objeto de reclamação tem o quê? O sapato desbotado após a lavagem. A solicitação é o quê? Uma solução satisfatória. E a sustentação, a narração do fato. E essa aqui ela narrou bem, né? Perceba que está um pouquinho até mais extenso. E a justificativa, reputação da Riachuelo, que a Riachuelo tem uma boa reputação. Então ela está confiando nisso. Certo? Vamos para mais uma? Produto consta como recebido, porém não foi entregue. Meu Deus do céu, esse aqui dá problema. Né? A gente comprou onde? No Juma Esporte, Rio de Janeiro, né? É 22/3/2024, às 14h51. Novamente tem um código dele aqui, que como eu falei, é importante. Vamos continuar? No dia 18/3/2024, fiz uma compra pelo site da Puma. No dia 21/3/2024, foi indicado que o pedido foi entregue, porém não havia ninguém em casa. No recibo de entrega, diz que alguém recebeu, foi uma vizinha chamada Maria. Tentei ligar para a central de atendimento, porém não consegui. Então, entrei em contato pelo e-mail relatando o ocorrido. Na mesma hora fui respondida e o atendente me passou o recibo de entrega e disse que se caso eu não reconhecesse a pessoa que recebeu ou que não tivesse autorizado a entrega para terceiros, que era para eu falar com ele para poder dar andamento na solicitação. A minha resposta a esse e-mail não foi respondida. Então, abri outra solicitação pedindo que me passasse o nome completo da pessoa que recebeu, junto com o número de documento que foi informado na entrega, para que eu possa tomar medidas cabíveis. Fui respondida com a mesma informação de e-mail anterior. Abri mais uma solicitação e fui respondida mais uma vez com o mesmo e-mail. Próximo. Entrei em contato com a transportadora Loge e a mesma me falou que o pedido foi entregue e que qualquer problema referente à entrega que era para entrar em contato com a empresa que fiz a compra. Estou indignada porque em nenhum momento o entregador entrou em contato comigo para saber se poderia entregar a algum vizinho. E outra, vizinho nenhum tem autorização para receber mercadorias em meu nome. Agora estou sem minha mercadoria, tendo que me indispor, me desgastando e sem poder resolver o problema. A empresa não dá suporte nenhum ao cliente. Preciso que o meu problema seja resolvido o quanto antes. É assim que eu leio quando a pessoa põe tudo isso de ponto de exclamação. O quanto antes. Essa aqui tá mais indignada do que a outra. A outra só tinha 2, né? E agora essa aqui tem o quê? 4. Essa aqui tá mais do que indignada. Percebam que ela usou bastante narrativa, todo o trajeto do que ela fez até chegar a este e-mail, certo? Então vejam só que um ficou jogando pro outro. Não é aqui, não é aqui. Já pensou outra pessoa receber?
Vamos verificar aqui a nossa análise dessa carta de reclamação? Vejam só. Nosso objeto de reclamação, o remetente não recebeu a encomenda, pois ela foi entregue a uma pessoa que não era autorizada, era uma desconhecida. A solicitação, um pedido de providência para a solução do problema. Sustentação, narração de todos os fatos, inclusive, e a justificativa, encomenda recebida por terceiro sem autorização dela. Certo? Então, aqui realmente tem bastante, ela tá realmente chateada. E ela, como a sustentação dela foi narrar bem, desde a primeira solicitação até aquele momento que ela precisava de um retorno imediato da empresa. Então, vejam como a gente tratou aqui sobre a carta de reclamação, como é importante saber qual é o seu código, colocar os endereços tudo bem certinho, o seu nome e narrar o que aconteceu e dar os argumentos para uma solução. E principalmente, pedir a solução. Certo, gente? Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula. A gente fica por aqui e até a próxima. Tchau, tchau!